Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. Tô vendo aqui no fundo, quer dizer, vendo aqui no fundo, vejo, é que é meu quarto, então eu vejo todo dia isso. Mas eu tô reparando agora no fundo aqui do vídeo, a caveira do Flamengo. E lembrando do jogo de ontem. Combina pra caramba isso, porque o Flamengo jogou igual o Vasco. Tomou de 4-0 do Bragantino. Depois de ter metido 4-1 no Vasco, depois de ter metido 3-0 no Grêmio, depois de estar a 10 jogos com 7 vitórias e 3 empates em várias competições diferentes, somando, né, jogos de várias competições diferentes, mas a maioria do Campeonato Brasileiro mesmo. Parece que desaprenderam de uma semana para outra como que joga futebol. Tudo que deu certo, tudo que funcionou nos últimos 10 jogos, que garantiram 7 vitórias e 3 empates, agora não funcionou contra o Bragantino. E eu fico pensando aqui, porque antes era Bragantino, agora é Red Bull Bragantino. Porque agora são as empresas que mandam nos times. É o time da empresa Red Bull. Não é mais o Bragantino. Igual o Allianz Parque, é da empresa, tanto que tá tendo showzinhos. Não tá tendo jogos do Palmeiras nem da Libertadores, nem do Campeonato Brasileiro, nem de nenhuma competição, porque os showzinhos são mais importantes do que o jogo de futebol. Os showzinhos levam mais público e movimentam mais dinheiro do que os jogos de futebol. Então, esse fim de semana no Allianz Parque tá tendo shows. Mas, enfim, deixando isso de lado, porque não era sobre isso que eu ia falar. Esse deve ser talvez o vídeo mais louco do canal. O vídeo de aperte os cintos é a hora da viagem. Porque a viagem do vídeo de hoje é muito louca. O pessoal da religião fala da história dos 40 dias de chuva que trouxe vida, né, aqui para a terra, que a obra de Deus ficou 40 dias chovendo para poder ter o ambiente propício para nós seres humanos nascermos, vivemos e tal. Mas as ciências, galera que estuda astronomia, que estuda paleontologia, que estuda física, química, história, etc e tal, fala que, na verdade, antes existiam os dinossauros, porque o planeta, a atmosfera do planeta, o ar, a água, o que faz, os elementos químicos que formam a terra, que formam a água, que formam o ar, as porcentagens de cada um, que a gente respira oxigênio. A hora que a gente inspira, a hora que a gente puxa o ar, vem oxigênio. Só que não vem só oxigênio. Vem gás carbono junto. Vem outros elementos químicos juntos em porcentagens menores. Na hora que a gente expira, aí sai uma porcentagem maior de gás carbono, sai um pouco de oxigênio também e outros elementos químicos. Dependendo do corpo de cada um, dependendo do que cada um consome, bebe, come, cheira, ingere, etc e tal. Então, tente juntar essas duas teorias, a gente vê que quando o meteoro que matou os dinossauros caiu, o que aconteceu? O meteoro era tão grande, tinha tantos elementos químicos, e caiu num lugar tão específico que foi lá numa província do México, que eu não lembro o nome, mas se você pesquisar aí você descobre, tem essa informação aí na internet, que o meteoro que extinguiu os dinossauros caiu no México, num lugar lá do sul do México, e numa área de vulcões e tal, e fez esses vulcões entrar em erupção em cadeia com outros vulcões, em reação em cadeia, efeito dominó, também com terremoto e outras coisas, que foram, ao longo de milhares de anos, modificando a atmosfera do planeta Terra. E ao longo de milhares de anos, por quê? Porque mudança planetária não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro, de uma semana para outra. A mudança planetária ocorre ao longo de séculos, ao longo de milhares de anos, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do ser humano, do nosso ponto de vista biológico, da duração do nosso corpo biológico, da nossa fisionomia, da nossa anatomia, do nosso funcionamento metabólico, do que nós consideramos, nós inventamos o calendário, e o nosso calendário foi inventado lá atrás, lá depois da queda do Império Romano, quando o último imperador de Roma morreu. Uma nova instituição que assumiu o poder disse: hoje é dia 1 do mês 1 do ano 1 e ponto final, inquestionável, indiscutível, todo mundo vai seguir. E começamos a seguir esse novo calendário. E essa mesma instituição, nessa época que ela colocou esse mesmo calendário, ela fez o que também?
falava que a Terra era plana, o centro do universo. Essa mesma instituição condenava por heresia e mandava prender e mandava matar por heresia pessoas como Jesus Cristo, como Giordano Bruno, como Nicolau Copérnico, como Galileu Galilei, entre outros. Depois, posteriormente a isso, ainda aconteceu a mesma coisa com Allan Kardec e Chico Xavier, para dar uns exemplos mais conhecidos. Mas, deixando tudo isso de lado, o que aconteceu com os dinossauros? Caiu um meteoro lá, o meteoro teve aquele efeito dominó no vulcão, terremoto e tudo mais. Alterou, porque já tinha no próprio meteoro elementos químicos que não existiam no planeta Terra. Alterou a porcentagem de oxigênio, porcentagem de gás carbono, porcentagem de todos os gases que existem no ar, os elementos químicos que existem na Terra, que existem no mar. E depois de milhares de anos, devido a ter chego no nível que chegou, de ter tantos por cento de oxigênio, tanto por cento de gás carbono no ar, tanto por cento de elementos químicos na terra, na água, tudo, possibilitou a evolução de uma das espécies. E a evolução de uma dessas espécies, de uma dessas formas de vida, que foi evoluindo por causa dessas mudanças, nós, seres humanos. O planeta possibilitou a nossa existência. Se a gente pegar os Neandertais, homens das cavernas, somos a mesma espécie. Somos a evolução dos homens das cavernas, dos Neandertais. Mas o que tinha antes dos Neandertais, homens das cavernas? Uma outra raça, os Australopithecus. Essas Australopithecus não existem mais, não nascem mais, porque ao longo dos milhares de anos, lá no começo dos Australopithecus, nasciam vários e vários Australopithecus. Que o Australopiteco macho cruzava com o Australopiteco fêmea, nascia o Australopiteculozinho, e assim por diante, vários Australopiteculozinhos iam nascendo. Tinha uma população enorme de Australopithecus. Essa população, há milhares de anos, ao longo que foi mudando a atmosfera do planeta, essa espécie foi evoluindo para os homens das cavernas. Aí começaram a existir os homens das cavernas, aumentar a porcentagem de homens das cavernas, quanto mais homens da caverna. Aí chegou numa época que o homem da caverna começou a cair. Os Neandertais começaram a subir. Os Neandertais começaram a cair, porque foram deixando de nascer daquele jeito, com as características que eles tinham, e foram nascendo com novas características moldadas pela atmosfera do planeta Terra ser como ela é. Ter o ar que tem, a porcentagem que tem de oxigênio no ar, a porcentagem que tem de gás carbono no ar, entre outros elementos e tudo mais, na terra, na água. Essa é a questão da teoria mais louca do universo. Teoria sobre a humanidade. Como toda e qualquer teoria, história humana. O pessoal fala assim, se existe vida em outro planeta, pode ser mais avançados que nós. Podem ser mais avançados tecnologicamente. Porque se chega aqui uma nave de outro planeta, é uma nave de uma espécie que desenvolveu uma nave que atravessa planetas, atravessa galáxias e tal, e chegou aqui. Então, beleza. Eles serem mais avançados tecnologicamente não quer dizer que são mais avançados ou menos avançados espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Apenas são mais avançados tecnologicamente. E se a gente pegar nós como exemplo, seres humanos, existem seres humanos gente boa, igual Chico Xavier, Gandhi, Buda, Jesus, Madre Teresa, vários outros. Todo mundo conhece, todo mundo vê pessoas, mendigo que ganha um pedaço de pão e divide aquele pedaço de pão com outro mendigo, cara que quase não tem nada e faz boas ações, pessoas que se dedicam a fazer as coisas pelas outras. Todo mundo conhece pessoas assim super gente boas. E tem o outro lado. Tem pessoas como Hitler, como Mussolini, como Lula, como Bolsonaro, como assassinos, criminosos, estupradores, etc e tal. E se dentro da nossa espécie tem essa variedade, por que numa outra espécie, que seja mais ou menos evoluída tecnologicamente que a gente, não tenha também essa variedade? Qual seria o erro disso? Qual seria o absurdo? Qual seria a impossibilidade, né, de existir uma outra espécie que tem o mesmo nível nosso espiritual, o mesmo nível nosso mental, mas tecnologia a mais? Uma outra espécie que tem um nível espiritual, um nível mental menor, inferior ao nosso, mas tem mais tecnologia. Um nível, uma espécie, uma outra espécie que tem um nível superior à nossa de tecnologia, de espiritual, de mental. Uma outra que tem os níveis todos inferiores. E aí vem a questão, né, de por que é impossível, o que é errado, qual que é o absurdo em ter outra forma de vida em outro planeta, em outra galáxia, etc e tal. E aí quando se fala nisso, fala muito, mas
A história mostra que toda espécie superior, toda espécie que tem mais tecnologia, chega e escraviza e domina as espécies inferiores. Os americanos fizeram isso com os índios, com os nativos, os espanhóis quando chegaram nas tribos lá e tal, e toda essa história, a história da humanidade, a história da nossa espécie, não é a história de outra espécie. E a história da nossa espécie, muitos e muitos, centenas e dezenas de anos atrás, quando todos eram diferentes, não como é hoje em dia. Porque se a gente parar para pensar, uma escala planetária, uma coisa bem superficial. O planeta vive lá de 1 a 10. Tem planeta 1, tem planeta 2, tem planeta 3, tem planeta 4, planeta 5 até 10. De nível de evolução planetária. E nós como espécie também. Nós como seres humanos estamos lá nível 1, nível 2, nível 3, tem ser humano nível 4, nível 5. Que é esse exemplo aí. Tem Jesus, Chico Xavier, Gandhi, Buda, Maria Teresa, tudo lá 10, 9, aqueles níveis lá alto. Tem os Hitlers, os assassinos, estupradores, etc. Lá todo nível 0, nível 1, tá devendo. Mas vamos resumir para 0, 1, de 0 a 10. Então tem essa escala dos seres humanos, tem essa escala do planeta. Para habitar um planeta na escala 5, nós temos que ser escala 5. Porque se nós formos escala 6, 7, 8, 9, 10, vamos habitar planetas de escala 6, 7, 8, 9, 10. Se formos de escala 4, 3, 2, 1 ou 0, vamos habitar planetas de escala 4, 3, 2, 1 ou 0. E isso de uma forma individual, mas de uma forma também de espécie, né, como um todo. E como evolução é uma coisa que... A única coisa que é contra a evolução, que acaba a evolução, que corrompe, que destrói a evolução, é a extinção. Então, se não tiver extinção, tem evolução. Então, como evolução, significa evolução física, evolução mental, evolução espiritual, evolução tecnológica, evolução disso e daquilo tudo. Então, tudo vai evoluindo. É assim como o planeta também. O planeta vai evoluindo, como evoluiu da época dos dinossauros, da época da caverna, de neandertais para hoje. A nossa espécie também vem evoluindo. Só que cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. E cada indivíduo dentro dessa espécie também dentro do seu próprio tempo. E o que acontece? Temos aí pessoas, eu falei, a gente é de escala 6 para poder morar no planeta de escala 6, para poder existir no planeta de nível 6 ali. Só que também existem ali os nível 5 e também o nível 7, que podem habitar aqui esse mesmo planeta, que o nível 6, porque o nível 7 veio para ajudar o nível 6, para ajudar o nível 6 a evoluir para o nível 7, para ajudar o nível 5 a evoluir para o nível 6, para o nível 7. Como é a história de Jesus prega, que Jesus, nível 10, veio na época que o planeta era nível 4. Jesus veio ao planeta e de nível 4 fez o planeta virar nível 6. Que fez muitos dali do nível 4 evoluírem e passarem para nível 5, para nível 6. E esses passaram os ensinamentos para os seus filhos, para os seus netos, de geração após geração. E fizeram muita geração já nascer mais evoluída. Foi isso que aconteceu, essa é a história da humanidade. Misturando todas as teorias que falam, teoria religiosa, teoria dos cientistas, se misturar tudo, dá isso daí, mais ou menos. Então tá aí, o vídeo já tá ficando longo pra caramba. Paz pra todos. E, essa volta, só para finalizar, essa mesma instituição, que na época trocou o calendário, hoje é dia 1 do mês 1, do ano 1, e todo mundo vai seguir, ninguém vai questionar. Essa mesma instituição que condenava os hereges à morte na cruz, né, condenava todo herege, crime contra Deus tem que ser castigado. Essa instituição julga e castiga os crimes contra Deus de acordo com os conceitos dessa instituição, né, e condenou Jesus Cristo, condenou Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Allan Kardec, Chico Xavier, entre outros. Essa mesma instituição existe até hoje, desde a época do Império Romano. E essa mesma instituição ainda controla a moral e as coisas da sociedade, porque é para ter um freio para os desequilibrados. Porque o que acontece? Se a gente pegar uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que é viciada em drogas, viciada em violência, crimes, etc., uma pessoa extremista, uma pessoa que é 0 a 80, então, o que acontece? Ela fica viciada naquilo. Ela substitui esse vício pela religião, para se tornar uma pessoa melhor. Que a religião poda todos os gatilhos que fazem ela ficar naquela das drogas, da violência, do crime, etc. e tal. Por isso os fanáticos religiosos. Que os fanáticos religiosos nada mais são do que essas pessoas viciadas.
que elas ficam só rezando, pagando dízimo, 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 porque tem que, para rezar tem que pagar. Pagando dízimo, 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 respirando, rezando, respirando. Não consome nada, condena tudo, fala que tudo é errado, filme, livro, música, aquilo, que tem que usar essa roupa, que tem que usar esse tipo, não pode cortar o cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Porque qualquer uma dessas coisas ativa os gatilhos dela para ela voltar para as drogas, para ela voltar para a violência, para o crime, etc., para aquele outro vício dela, porque ela substitui uma coisa pela outra. Então, pense nisso. O vídeo fica por aqui. Paz para todos. Fui.